Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 28.1. Na aula de hoje, pessoal, nós conseguimos visualizar ali anteriormente todo o estudo sobre as leis de Newton, né? Então terminamos falando na última aula da parte 4 lá da lei de Newton. E agora nós vamos entrar num assunto bem especial dentro da física, chamado, vou lançar para vocês aí, chamado, lançamento de projéteis, tá? Então olha só, o nosso conteúdo da aula de hoje, lançamento de projétil, primeira parte, tá? Ou parte 1. Primeiro, quando a gente fala a palavra projétil, vamos conceituar o que é projétil dentro da física. Depois nós vamos fazer o quê? Analisar o movimento, né? Ao longo da sua trajetória oblíqua e depois falar o quê? Sobre a aceleração do projétil. Ou seja, hoje vai ser aquela aula que você vai estudar um tipo diferente de movimento, né? Então, dentro da física, existe aquela situação onde você pode simplesmente soltar um objeto, né? Tá um objeto aqui, você soltou. Para esse caso, para esse tipo de movimento, nós chamamos de queda livre. Então já vimos a queda livre. Tem o lançamento, eu posso lançar um objeto aí de baixo para cima, então é um lançamento vertical, de baixo para cima. Eu posso rolar um objeto numa mesa e fazer a partir dali ele cair, é um tipo de lançamento horizontal, ok? Mas agora nós vamos ver uma situação diferente de todas essas situações mencionadas. Nós vamos ver uma situação onde o objeto é lançado de forma oblíqua. Aí ele tem esse nome, né? Lançamento oblíquo. Pessoal, vamos nessa. Movimento, analisado ao longo de duas direções. Como é um lançamento oblíquo, eu tenho que olhar esse lançamento de forma horizontal e de forma vertical. Olhar em cada eixo como está se comportando esse movimento. Então vamos lá. Na física, estudamos o lançamento de projéteis, tá? E nesse caso, olha só, aí você fica pensando, lançamento de projétil, mas o que é um projétil? Se eu estou falando que eu estou lançando projéteis, naturalmente a primeira pergunta que você pode se fazer é, o que é um projétil? Né? Você já deve ter escutado essa palavra em um filme, talvez, em uma série, ou você já viu escrita em algum lugar essa palavrinha, projétil? Então vamos lá. Projétil ou projétil balístico é qualquer sólido que se move no espaço. Como, por exemplo, aqui, uma flecha, né? Normalmente usamos a palavra projétil para um objeto que é lançado por algo ou alguém. Por exemplo, se você lançar uma pedra, né? Usando o estilingue, a pedra ela passa a ser vista como um projétil. Tá? Então, entendi agora, professor. Na física, se eu pegar e lançar alguma coisa, esta coisa que eu estou lançando vai ser chamada de projétil. E aí um exemplo bem simples, né? Tem essa figura aqui do rapaz, aqui, Tem essa figura do rapaz aqui, onde ele está esticando, né? O estilingue e ele vai soltar aqui uma pedra. Ou seja, aquela situação bem interessante, né? Que ele vai converter um tipo de energia para outro tipo de energia. Por exemplo, quando ele esticou aí, né, o estilingue, energia potencial elástica. Aí ele esticou ao máximo, fez a deformação do estilingue e quando ele soltar, essa energia potencial elástica vai ser convertida em energia cinética e pronto. Aí o projétil, o projétil vai sair daqui, com velocidade, tá? Então, mas é uma pedra. Ok, só que na física o que você lança, para você não chamar de pedra, de peteca, de flecha, você pode falar, lançamos um projétil, ou foi lançado um projétil. Então é um termo geral que engloba essas situações, onde você vai lançar ou jogar alguma coisa, tudo bem? Vamos nessa! Então olha só, tendo essa situação aqui, você tem o estilingue, né? Já brincou com o estilingue? Uma tiradeira ou fisga, vai ser o quê? Uma arma bastante primitiva, né? Construída com forquilha de madeira ou de metal, munida de tiras elásticas, né? Com que se atiram pequenas pedras ou outros pequenos projéteis. É conhecido também por diversos outros nomes no Brasil, entre eles baladeira, atiradeira, fisga, baleeira, beca, badoque ou badoque, bodoque, funda, peteca, seta e cetra. Ou seja,
Trata-se, pessoal, do mesmo instrumento, tá? Só que como aí existe o regionalismo, né? Por conta do regionalismo, o mesmo instrumento é chamado de forma diferente em cada local, em cada estado, de uma cidade para outra, ok? Todo mundo está brincando com o mesmo estilingue, mas nem todo mundo vai chamá-lo de estilingue, tá? Mas de qualquer forma, o princípio é o mesmo. Você está lançando um projétil. Se você vai pegar esse estilingue e lançar ele assim, está lançando ele horizontal. Se você vai esticar ele e soltar ele assim, você está lançando vertical. Mas agora o nosso interesse é eu pegar e lançar uma coisa com alguma inclinação. E quando eu estou lançando esse objeto com alguma inclinação, aí sim, nesse caso, vem a palavrinha do lançamento oblíquo, tá? Então, existe uma inclinação, ele está saindo ali por uma diagonal, tudo bem? Vamos nessa! Então, olha só, aqui está a imagem, né, de 2023. O golfe, ó, já ouviu falar do golfe? O golfe é um esporte no qual os jogadores usam diversos tipos de tacos para arremessar o quê? Arremessar uma bola para uma série de buracos numa vasta extensão de terreno, né? No caso, o campo de golfe. Usando o menor número possível de tacadas. Nesse caso, a bola é encarada como um projétil. Ah, professor, entendi. Então, quando você falou lançamento de projétil, não necessariamente tem que ser uma coisa que você vai lançar com as mãos. Entende? Você não precisa lançar com as mãos para que o objeto seja entendido como um projétil. Aqui no caso do esporte, né? Aqui, ó, no caso do esporte, no caso do golfe, ele vai lançar o quê? Vai arremessar com um taco. O importante é que você está mandando o objeto sólido, né, fazer aquele movimento. Então, ele é um projétil também, tá? Essa definição aí serve para você não entender o lançamento de projétil como algo que você pode esticar e soltar com as mãos ou simplesmente lançar com as mãos. É algo que você pode dar uma tacada e fazer o objeto sair em movimento oblíquo ou em lançamento oblíquo, tudo bem? Vamos nessa! Aqui, ó, na figurinha nós temos aqui, o cara dá uma tacada de golfe, né? Não é muito habitual, né? Esse tipo de esporte, você vai ver num filme, numa série, talvez num desenho. E aqui o personagem tá trapaceando, né? Ele deu um chute aqui na bola, de modo que ela caísse no buraco. Mas esse não é o golfe, aqui ele tá burlando as regras, né? Ele não está utilizando um taco para fazer isso. Dando sequência. Nesse caso aqui do golfe, dá uma olhada. Quando o jogador vai fazer uma tacada, perceba que essa bola, ela não faz qualquer tipo de movimento. Essa bola, ela descreve no ar que tipo de trajetória? Ela descreve uma trajetória parabólica. Olha aqui, ó, né? Então vai lembrar de uma função do segundo grau, ele vai descrever uma trajetória parabólica. E veja o seguinte, a velocidade com que ele manda essa bola é uma velocidade que está o quê? Na diagonal. Ele, professor, então se a bola sai na diagonal, significa que essa bola, ela pode ser decomposta, né? A sua velocidade pode ser decomposta em x e depois em y. Significa que eu posso analisar esse movimento em duas dimensões. Até porque você vai ver que nesse caso aí, esse movimento, ele é resultado de uma composição de movimentos. Então, em X eu vou ter um tipo de movimento. Em Y eu vou ter um outro tipo de movimento. Tudo bem? Vamos nessa. Aí no caso desse lançamento da bola de golfe, você percebe que esse alcance aqui, ó, né? Esse alcance que a pessoa pode ter vai ser influenciado, por exemplo, pela velocidade inicial que a bola possui, pelo ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação também influencia, ok, pessoal? E perceba que aqui vai ser um ponto máximo. Até aqui, né? Até aqui, a velocidade em y vai estar desacelerando. Passou do ponto máximo, a velocidade em y vai estar aumentando, então ela vai estar acelerando. Por quê? Até esse ponto aqui, que é o ponto máximo, a velocidade, a componente vertical da velocidade está contra a gravidade. E depois do ponto máximo, a componente vertical da velocidade está favorável à gravidade, tá? Então tá aqui, ó. O lançamento de projétil pode ser estudado como sendo um movimento oblíquo ou
lançamento oblíquo. Depende do material que você consultar. Então aqui, ó, analisando a figura, né? Eu tenho aqui um canhão, tá? E esse canhão vai lançar a bola de canhão, tá? Ok, nesse lançamento da bola de canhão, perceba que eu tenho o meu vetor velocidade, que é V. Eu tenho a minha componente horizontal da velocidade, que eu vou chamar de V0x. Eu tenho a minha componente inicial, né, e vertical da velocidade, que eu vou chamar de V0y. Então, esse vetor velocidade V é montado por uma composição dessas duas velocidades. Ok, pessoal? Então, olha só, lançou. Ah, professor, então significa que em todo movimento que a bola vai fazer, ela vai ter essas velocidades V0x e V0y? É isso? É quase isso, tá? É quase isso. Essa figura que aparece aqui, V0x e V0y, quer dizer o seguinte: a velocidade V terá uma componente horizontal constante, tá? Constante quer dizer o quê? Que ele vai ter essa velocidade horizontal aqui, ó. Certo? Ou seja, tu vai ter um movimento retilíneo uniforme. Ah, mas e aqui? Ah, aqui ele vai ter uma velocidade vertical inicial. Mas essa velocidade vertical, essa é uniformemente variada. Significa que essa componente ela vai decrescer, 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 vai se anular, ela vai zerar no ponto máximo e depois ela vai começar a crescer, né, voltada para baixo. Tudo bem, pessoal? Então a velocidade deste projétil, ela é montada por uma composição de dois vetores, sendo que um vetor está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, que é em x. Mas e o outro movimento? Em movimento, o quê? Uniformemente variado, ou seja, possui uma aceleração. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Vamos apagar aqui. Prontinho, tá? Aí chega o ponto de lançamento. Então, olha só. A bola está mais acima, esta bola mais acima, possui esse mesmo vetor velocidade horizontal, vai ser exatamente esse vetor aqui, ó, tá? Ele não aumenta nem diminui. Mas esse vetor Vy, ele já não tem a mesma intensidade do V0y, tá? Certo? Quando ele chega no ponto máximo, aqui é o ponto máximo de altura, é o máximo de altura que ele alcança, quando ele chega no ponto máximo, a componente Vy dele é zero. Significa que ele não tem componente vertical de velocidade. Quando ele chega nesse ponto, que é o ponto máximo, ele só vai ter a componente horizontal de velocidade, que ela é constante. Essa mesma intensidade de velocidade possui o mesmo módulo desta aqui, que possui o mesmo módulo que o vetor inicial, tá? Ou seja, eu não tenho mudança de velocidade se eu olhar apenas na horizontal. Perfeito. Continuando. Aí quando essa bola já está descendo, reapareceu um vetor vertical. Aqui, ó, né? Então esse vetor vertical, que antes estava na vertical para cima, porque a bola ainda está subindo, agora ele está na vertical para baixo, porque ela está no ponto de descida, tá? Ou seja, ele está aqui, agora ele está favorável à gravidade, e aí por estar favorável à gravidade, a tendência dele é ir aumentando de valor, ok? Então aqui ele é zero, tá? Vy é zero, e a tendência dele daqui para cá é ir aumentando de valor. Tudo bem, pessoal? Enquanto que essa componente aqui permanece a mesma. Ok? Chegou aqui nesse ponto, o meu Vx continua o mesmo, o meu Vy continua o mesmo, só que a diferença é que ele agora está na vertical para baixo. Antes ele estava o quê? Na vertical para cima. Ok, tá aí todos os pontos ocupados, né, por essa bala de canhão, né, na trajetória, aqui ó, todos os pontos ocupados são o quê? São a trajetória. Todos os pontos que ele ocupa no espaço são a sua trajetória, ou constituem a sua trajetória. Curiosidade histórica, né? E se tratando de Galileu e de Newton, foram os responsáveis por demonstrar que a trajetória de qualquer corpo sobre a ação da gravidade era uma parábola. Claro que aí neste ponto, nós estamos falando de lançamentos oblíquos, tá? Eu não estou falando de soltar corpos, né? No caso do Galileu,
ele faz aquele experimento de soltar bala de canhão de uma torre, né? Torre de Pisa. Então ele soltava lá a bala de canhão, naturalmente ela vai cair o quê? Verticalmente. Agora, se você lançar alguma coisa de forma oblíqua, eles perceberam o quê? Que a trajetória desse corpo seria o quê? Uma parábola. Então vai ter aquele formato, cadê aqui? Aqui, ó. Vai ter esse formato de parábola, tá? Qualquer corpo lançado de forma oblíqua irá descrever no ar algo com formato parabólico. Tudo bem, vamos nessa, pessoal. Continuando. Curiosidade. Eles utilizaram métodos de medição da velocidade dos projéteis e descobriram que essas velocidades eram o quê? Variadas, tá? E atualmente, como funciona isso? Atualmente, o homem utiliza supercomputadores que permitem otimizar o lançamento de projéteis. Então ele pode o quê? Esse supercomputador ele vai otimizar analisando o alcance máximo, o melhor ângulo de inclinação, tudo bem? Então algo que 2 cientistas faziam lá, mas de forma bem experimental, mudavam um parâmetro, depois mudava outro parâmetro, se comparava o resultado entre eles, hoje nós podemos otimizar isso, né, através de softwares. Para uso na educação, qual a melhor forma de fazer esse experimento, de visualizar esse experimento sem ter que construir o experimento, né, de forma virtual? Por exemplo, aqui vocês podem utilizar o objeto virtual de aprendizagem, tá? No movimento de projétil. Vai ter aqui o FET, né? Interactive Simulations, e esse FET, assim que você entrar nele, você vai ter disponível esse canhão, aí vai ter a bala do canhão dentro dele, e você vai poder mudar o ângulo de inclinação, você vai poder mudar o ângulo de inclinação e vai poder mudar a velocidade inicial. Além disso, você pode alterar também, pessoal, a massa, tá? Então esse simulador, aqui ó, vale a pena você abrir aí no seu celular, ou mesmo no computador, notebook, ele te permite mudar parâmetros como massa, velocidade inicial, tá? Aqui ó, ângulo de inclinação. Então ele serve para te mostrar o seguinte, eu quero lançar uma bala de canhão, vou colocar ele assim ó, um pouco inclinado, ele vai ter uma certa altura e descer. Eu vou colocar ele em 45 graus, ver o que acontece, vai aumentar o alcance? Então, isso tudo você pode modelar, tudo bem? Através deste simulador, tá? Professor, vai mudar o alcance se eu botar em 30 graus? Se eu botar em 40, 60? Com certeza muda, tá? Ele não vai ter o mesmo alcance. É só você parar para pensar. Se você pegar esse canhão e virar ele para cima, né? Fazer uma inclinação aí de 90 graus, aqui ó, uma inclinação de 90 graus, o que vai acontecer? Ele vai levar o projétil, ele vai subir, desacelerar, e depois, a favor da gravidade, ele vai descer. Ou seja, ele não vai descrever o lançamento oblíquo, tudo bem? Vamos nessa. Então tá aí a dica, né? É um ótimo simulador para você abrir e aprender melhor, né? Essa parte de lançamento oblíquo. No lançamento de foguetes, o Centro de Lançamentos de Alcântara, situado no Maranhão, já realizou o lançamento de 470 veículos espaciais nacionais e estrangeiros. Então, assim, eles já têm uma boa experiência, né, com o lançamento de foguetes, lançamento de veículos espaciais. Ok? Então, nós temos uma tecnologia própria, né? Não temos a NASA, mas temos aí uma tecnologia própria já com expertise nesse tipo de lançamento. Sua missão é executar as atividades de lançamento, de rastreio, né, de engenhos aeroespaciais. E aí o que é um projétil? Nesse caso, na figura do canhão, mostramos o lançamento de uma bala, né, obliquamente, próximo à superfície da Terra com a velocidade inicial V0. Qualquer objeto lançado de maneira semelhante a esta é denominada projétil. Então, só nessa aula você viu o lançamento de uma bola de golfe, você viu o lançamento de uma pedra ou peteca por um estilingue e viu o lançamento de uma bala de canhão. Todos eles vão ser nomeados ou podem ser nomeados como projétil ou projéteis. Como sabemos, durante o movimento do projétil no ar, ele estará sujeito à ação do seu peso e da força de resistência do ar, tá? Isso aí é uma situação real.
Numa situação real, vamos lá, numa situação real, se você pega e lança um objeto para cima, né? Coloca lá um foguete, alguma coisa que vai ser lançada, vamos dizer, na sua escola você faz uma Olimpíada de foguetes, de garrafa PET, aí você lançou o foguete. Você vai perceber o seguinte, dependendo do horário que você lançar, tá ventando, não está ventando, tem vento, então se tem vento, saiba que o seu foguete ele estará sujeito a uma força de resistência do ar. Isso influencia na trajetória e velocidade do foguete, tá? Mas aí numa situação ideal em que você não tem a resistência do ar, o foguete vai estar sujeito a quê? Sujeito a força-peso, tudo bem? Então, aqui em nossos cálculos, aqui, devemos considerar apenas os movimentos em que a resistência do ar é desprezível. Significa que nessa teoria básica para o ensino médio, a resistência do ar ela não é considerada, tá? A efeito de cálculo. Eventualmente você sabe que existe resistência do ar, mas ela não é considerada a efeito de cálculo. Significa que os nossos cálculos, as continhas, elas vão considerar uma situação ideal em que você não tem resistência do ar. Tudo bem? Vamos nessa. Como a única força que atua sobre o projétil é o seu peso, né? Considerando que a resistência do ar é desprezível, concluímos que o movimento ele é acelerado e sua aceleração será o quê? A própria aceleração da gravidade, tá? Então a aceleração dele vai ser o quê? A própria aceleração da gravidade. Movimento analisado ao longo de duas direções. Vamos lá. Consideremos um projétil lançado pelo canhão, tá? Aquela situação hipotética lá do FET, do simulador, em que o canhão consegue lançar uma bala, né? A partir de um certo ângulo e velocidade inicial. Ele foi lançado com a velocidade inicial V0, formando um ângulo θ com a horizontal. Então, aquele ângulo nós chamamos de ângulo de lançamento ou ângulo de elevação. O que seria equivalente a dizer isso aqui. Eixo Y, eixo X. Eu tenho aqui o ponto de lançamento, tá? E eu vou lançar ele aqui, com velocidade inicial. Se eu digo que ele está aqui a 30 graus, né, de inclinação, esse aqui vai ser o seu ângulo de elevação ou o seu ângulo de lançamento. Professor, mas aí é possível lançar com outros ângulos? Com certeza. Eu posso fazer um lançamento assim, né, com a inclinação menor, vamos colocar aqui que seja 15 graus, ok? Posso lançar ele com bastante inclinação, assim, por exemplo, 60 graus, ok? Então, tudo depende do exercício. Vai ter questões que irão trabalhar com vários tipos de ângulo, tudo bem? Não vai estar engessado um ângulo específico. Saiba que isso aqui é mutável, esse ângulo ele é mutável, e isso vai influenciar no alcance do projétil. Vamos lá, continuando. Considere, né, os eixos a seguir. Então vamos lá. Eixos no plano cartesiano. Quando você vai estudar um gráfico lá na matemática, é apresentado para você dois eixos, tá? O eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Que lá ele pode ser nomeado como eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então vamos lá. O eixo OX, o 0x, vai ser o quê? O seu eixo horizontal, orientado para a direita, tá? A palavra orientado para a direita quer dizer o seguinte, que ele é um eixo, tá aqui, que ele é um eixo, né? Dá para ver, ele está deitado. Se ele está deitado, ele está na horizontal. Agora, orientado quer dizer o seguinte, aqui desse lado, não tem nada, né? Mas do outro lado, tem uma flechinha bem aqui, né? Na ponta, então quer dizer que ele está crescendo nessa direção, ok? Ele está crescendo. Qualquer valor aqui vai ser menor do que um valor mais à frente, que vai ser menor do que um outro valor mais à frente. Ele está crescendo nessa direção. Por isso que nós dizemos que ele está orientado para a direita. Ele vai ter valores crescentes ali conforme você vai andando para a direita. Vamos lá, pessoal. Esse eixo do plano cartesiano vai conter também um OY, ou 0Y, que vai ser o seu eixo vertical, orientado para cima. Conforme eu comentei, dizer que ele é um eixo é aqui. Isso tudo vai ser o eixo dele. Mas quando ele tem aqui
essa setinha apontando para cima, quer dizer que os valores vão aumentando aqui, ó, conforme você vai subindo, ok? E o eixo X, os valores vão aumentando aí conforme você vai para a direita. Ok. Então, aqui eu tenho a origem, tá? Origem, 0 e 0, tá? Origem, eixo X, eixo Y. E aqui, a partir dos dois, eu tenho um vetor inicial, tá? Vetor velocidade. Só lembrando aqui, vamos enfatizar que a velocidade é uma grandeza vetorial e, nesse ponto, ela tem módulo, direção e sentido. Essa representação que é dada para a velocidade decompõe a velocidade em duas componentes, tá? Que eu vou chamar de Vx e componente Vy. Quando essas componentes são iniciais, é comum aparecer nos livros a expressão V0x, tá? Para o x. Quando aqui, né, é inicial, é comum aparecer V0y. Quer dizer o quê? A velocidade inicial do eixo x, a velocidade inicial do eixo y. Agora, quando o projétil já está aqui no ar, e eu pego um ponto qualquer no ar, ele vai ter também componente Vy e terá também componente Vx. Nesse caso, não aparece esse Ozinho aqui, né? Inicial. Vai ser simplesmente componente horizontal da velocidade e simplesmente componente vertical da velocidade. Continuando. Então, quando o projétil passa por um ponto qualquer de sua trajetória, é sempre possível considerar a sua velocidade V decomposta em suas componentes. Então, a velocidade sempre vai ter componentes Vx, está na horizontal, e sempre terá componentes Vy, que estará apontando aí na vertical. Agora vamos falar sobre a aceleração do projétil. Já vimos que a aceleração do projétil é a aceleração da própria gravidade, né? Então, para o movimento do projétil, como para outro movimento qualquer, sabe-se que em cada instante a segunda lei de Newton é obedecida, né? E a segunda lei de Newton, se você está lembrando aí da aula passada e retrasada, nós falamos bastante sobre ela, que é o princípio fundamental da dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica vai dizer o quê? Que a força resultante atuando sobre um corpo vai ser equivalente à massa desse corpo multiplicada pela aceleração, tudo bem? Só lembrando aqui que a força resultante é de caráter vetorial, a aceleração é de caráter vetorial e que a massa é uma grandeza naturalmente escalar, tudo bem? Então vamos lá, dá uma olhadinha nessa expressão aqui, ó. Aqui eu tenho a velocidade V. Essa velocidade V, ela está inclinada, então ela vai ter uma componente inicial de velocidade, uma componente inicial de velocidade, tanto para x quanto para y. Conforme esse projétil vai aumentando, perceba que a componente em x permanece a mesma. A componente em x da velocidade permanece a mesma, não sofre alteração. Mas nós temos uma componente aqui que ela tem um valor inicial, ela vai decrescendo, decrescendo, chega aqui, é zero. Aí, quando chega nesse ponto do máximo, a velocidade na componente y, ela vai o quê? Vai inverter o sentido, tá? Então ela vai inverter o sentido. O que isso quer dizer? Que no primeiro momento, onde o projétil está sendo lançado de forma oblíqua, e ele vai chegar até o ponto máximo, a componente vertical, ela vai sempre apontando para cima. Porém, ela vai diminuindo o seu módulo, ou seja, ela vai apontando para cima, mas vai diminuindo o tamanho. Chegou no ponto máximo, zerou a componente vertical. Zerou, não tem componente vertical. A partir do ponto máximo, a componente vertical reaparece, mas agora ela vai apontando para baixo, ou seja, ela mudou o sentido, tá? A direção ainda é vertical, mas sentido para baixo. Então ela vai aqui, ó, sentido para baixo, vai aumentando, 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 até que ela chega numa velocidade final Vy, tá? Apontando para baixo. Por que ela vai aumentando? Porque na segunda parte do movimento, ela está favorável à gravidade. Na primeira parte, ela estava contra a gravidade. Então, naturalmente, ela iria decrescer e depois crescer novamente. Tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Diferentes ângulos de lançamento. E aí voltamos àquela pergunta na hora que apareceu o simulador lá do FET. Lá no simulador aparece um canhão, né, lançando uma bala.
e aquela bala ela vai ter um determinado alcance, né? Aí a pergunta é, se mudar o ângulo, né? Se mudar o ângulo, vai mudar alguma coisa no alcance? Vamos ver. Aqui, ó, tá lançando um projétil a 30 graus, né? Um ângulo pequeno. Olha onde é que ele veio parar aqui, ó. 30 graus. Agora eu vou lançar esse mesmo projétil a 45 graus. Dá uma olhada. Onde que ele veio parar? E aí, foi o mesmo? A mesma distância? Não, né? Ó, a 30 graus está aqui, a 45, ó, está um pouco mais afastado. Agora eu vou mudar, vou fazer a 60. Aí você deve estar pensando aí o seguinte, vamos lá. Você deve estar pensando aí o seguinte, professor, se ele lançou a 30, teve um alcance, lançou a 45, teve um outro alcance. Ah, professor, então conforme eu vou aumentando o ângulo, vai aumentando o alcance. Não, tá? Fake news, isso não acontece. Não? Não acontece. Vamos lá. Vamos lá. 30 graus, ele vai ter um determinado alcance. Eu vou aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega em 45 graus, vai ser o ângulo-chave para ele ter o maior alcance possível. Ah, professor, aí quando eu passo de 45, qualquer ângulo maior que 45 lá e menor que 90, vai te dar o quê? Alcances menores. Tudo bem? Vai te dar alcances menores. Pode te dar alturas maiores, mas aí a gente está analisando o alcance. Tudo bem? Vamos nessa. Então, a 60 graus, olha só. Opa, já voltou. Ó. O alcance dele foi menor, tá? Então, dá uma olhadinha nessa representação aqui. E agora, combinando vários ângulos diferentes, olha o que aconteceu. Aqui, ó, a 15 graus, onde é que ele lançou aqui, ó? Ih, tá bem pertinho, né? Lançou a 30 graus, pessoal, olha aqui, ó. Ah, ele foi um pouquinho mais longe, legal. Lançou a 45, guarda bem esse ângulo aqui, ó. Guarda bem esse ângulo aí, deixa anotado. 45 é o ângulo-chave para você ter o alcance máximo, tá? Máximo. O alcance horizontal máximo será obtido com o ângulo de 45 graus. Aqui é claro, aí eu vou enfatizar um adendo aqui, né? E isso nós estamos falando de um lançamento que acontece numa região horizontal, tá? O ponto de lançamento não está abaixo de outra superfície, o ponto de lançamento não está abaixo de outra superfície. A gente está falando de uma superfície equilibrada ali, certo? Aí nessa situação, sim, o ângulo-chave, ou seja, aquele ângulo de maior alcance, vai ser quanto? 45 graus. Então, tu quer brincar lá de fazer um lançamento oblíquo com a baladeira. O alcance que vai te dar, né? O ângulo que vai te dar o maior alcance vai ser de quanto? 45 graus. Lançou menos que isso, o alcance vai ser um pouco menor. Lançou num ângulo maior do que esse, o alcance também vai ser um pouco menor. Lançou a 45 graus, pronto. Aí o seu projétil vai chegar o mais longe possível. Vamos lá, pessoal? Então aí, seguindo o raciocínio, para quem pensou que era só aumentar o ângulo, que aumentava o alcance, se enganou, tá? Ah, agora eu vou lançar a 60, ele vai mais longe. Vai nada. Aqui, ó, a 60 graus, ele foi, ó. Ah, ele veio mais alto. Mas cuidado com as palavras. Mais alto não é mais longe. A gente está analisando o alcance máximo horizontal, tá? Então, a 60 graus, apesar do projétil ir mais alto, o alcance horizontal dele é menor. Ele vai cair mais próximo. Ah, aumentei agora para 75, professor. Vou lançar bem inclinado. Tá bom. Ele foi ainda mais alto. Mas ainda, olha só, o alcance dele será ainda mais curto, mais próximo. Tudo bem? Isso aí é algo interessante, né? Você quer lançar um objeto para chegar em algum canto, o ângulo deve ser considerado. Então aqui, a força e aceleração no eixo X. Se eu for analisar agora só por dimensões, eu vou ter o seguinte. No eixo X, a força em X é nula, tá? Por que a força em X é nula? Porque em X eu não tenho aceleração. Então a aceleração em X vai ser essa força dividido pela massa. Como eu não tenho nenhuma força em X, 0 dividido pela massa vai ser 0. Se eu não tenho nenhuma aceleração em X, significa
que em x eu tenho um movimento uniforme, certo? Não tem aceleração. Então, analisando só a coordenada x para a velocidade, significa que essa velocidade será constante. Não haverá mudança de velocidade. Agora vamos ver o que acontece lá com o eixo y. Será que vai ser a mesma coisa? Vamos lá, pessoal. Agora, analisando aí a força e aceleração no eixo y. Agora mudou. No eixo y, eu tenho uma força atuando. E que força é essa no eixo y? A força-peso, pessoal. O peso, isso a gente falou em outra aula, mas eu vou enfatizar. O peso é uma força apontando sempre na vertical, de cima para baixo. Então, quando o corpo está sendo lançado no ar, de forma oblíqua, estará atuando sobre ele sempre uma força. Que força é essa? Força-peso. Então, naturalmente, no eixo y, ele apresenta essa força. E aí vai ser representado aqui como menos a massa multiplicado pela aceleração em y. Agora, professor, por que apareceu o menos? O menos apareceu porque a aceleração em y, ela está direcionada para baixo, tá? Na vertical para baixo. Então, aqui a gente fez uma representação vetorial. Então, aí nesse caso, a aceleração em y vai ser a força em y dividido pela massa. Como ele possui uma força, que é a massa vezes a gravidade, ele vai cortar aqui, ó, e vai sobrar o quê? Simplesmente o quê? Que a aceleração em y vai ser o negativo da gravidade, ou seja, possui uma velocidade. Perdão, possui uma aceleração de gravidade. Sendo que em AX igual a zero, né? Vai ter o quê? O movimento do projétil vai ser uniforme, conforme eu já comentei. Sendo que em AY ele vai ter a aceleração como a da gravidade, nesse caso ele vai ter um movimento uniformemente variado. E se você não lembra o que isso significa, você já viu isso, a gente já falou sobre isso. Mas se você não lembra o que isso significa, é só recorrer à semântica das palavras, movimento, ok. Uniformemente, tá? Alguma coisa é uniforme, alguma coisa variado, uniformemente variado. Vamos lá. É aquele movimento que possui uma aceleração constante, certo? Então tem aceleração e é constante. Então o que está variando de forma constante? A velocidade. A velocidade está variando de forma constante. Olha que jogo de palavras, né? Como que algo pode variar de forma constante? Assim, eu posso mudar a velocidade a 2 metros a cada segundo, 2 metros por segundo a cada segundo. Então, a cada segundo, 2 metros por segundo. Ela está variando de forma constante. Vamos lá, pessoal? E aqui, ó, e sua aceleração é orientada, como eu já comentei, na vertical para baixo, tá? Vamos a um exemplo. Um projétil é lançado em certa direção com velocidade inicial v0, cujas projeções vertical e horizontal têm módulos, respectivamente, de 100 metros por segundo e 75 metros por segundo. A trajetória descrita e parabólica e o projétil toca o solo, né, horizontal em B. Então tá aqui, ó, ele deu as componentes, né, 75, 100 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, vamos lá. Do ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. E aí, tá certo isso, pessoal? Letra B. O projétil chega a B com velocidade nula. A velocidade vetorial do projétil ao atingir B é igual à de lançamento. Durante o movimento, há conservação das componentes horizontal e vertical de velocidade. Durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é conservada. Então, olha só, resposta letra E, tá? Por que não é as anteriores? No ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula. Falso. A velocidade do projétil no ponto máximo não é nula, tá? A velocidade em y dele no ponto máximo é nula, mas a velocidade total dele não é nula. A velocidade dele é igual à horizontal. O projétil chega ao ponto B com velocidade nula. Falso, totalmente. No ponto B, ele chega com vetor velocidade diferente de zero. A velocidade vetorial do projétil ao atingir B é igual a de lançamento. Não. Aqui a velocidade vetorial é esta, de lançamento, e a de chegada é esta. Não se trata do mesmo vetor. Durante o movimento, há conservação das componentes horizontal e vertical. Não. A componente horizontal permanece a mesma, tá?
E a horizontal permanece a mesma. A vertical, inicialmente, é para cima. No ponto de chegada, a horizontal permanece a mesma, mas a vertical é para baixo. Então, elas mudam. Então, portanto, aqui, ó, durante o movimento, apenas a componente horizontal é conservada, tá? Então, temos aí a letra E. Vamos lá. Atletismo. Superação é a máxima da competição. Então, vamos lá. A primeira prova disputada foi o lançamento do dardo e os representantes da EFON, né? Eram os alunos Veloso e Pavani, enquanto os do Colégio Naval eram os alunos Douglas, Lenderson e Caio Fábio. Após alguns arremessos, o aluno Veloso conseguiu a incrível marca de 47,8 metros, sagrando-se campeão, seguido de Douglas com 44,6 metros e Lenderson com 41,56 metros. Está lá o lançamento de dardo. O dardo costuma sair das mãos do atleta com a velocidade de 100 km por hora. Após o voo, ele aterra numa zona relvada que costuma ocupar a zona central dos estádios do atletismo. Observando a parábola do dardo arremessado pelo atleta campeão, citado no texto, o matemático resolveu obter uma expressão que lhe permitisse calcular a altura y em metros do dardo em relação ao solo, decorridos t segundos do instante do seu lançamento. Utilizando os dados do texto, se o dardo foi lançado, né, a quarta, 40 graus, em relação à horizontal, desprezada a altura do atleta e considerando a gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a expressão que o matemático encontrou foi de, aí a questão deu aqui o seno de 40 graus e o cosseno de 40 graus. Vamos lá, inicialmente eu vou usar a expressão altura igual V0y vezes tempo, menos a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, vamos lá, considerando a posição do dardo inicial como sendo igual a 0 e gravidade igual a 10, vamos ter o seguinte, velocidade inicial 100 km por hora, ângulo de inclinação 40 graus e ele deu aqui na questão o seno e o cosseno. Nesse caso, a componente vertical do lançamento vai ser o quê? Velocidade inicial vezes seno do ângulo de inclinação. Então, nesse caso, vamos pegar aqui 100, está em quilômetros por hora, divide por 3,6. Vamos ter o quê? 27,8 metros por segundo. Agora sim, 27,8 vezes seno de 40 graus, vamos obter 27,8 vezes 0,64. Essa multiplicação vai nos fornecer 19,6 metros por segundo. Então, nesse caso, a altura vai ser 19,6 t menos 10, que é a gravidade, t quadrado sobre 2. Dividindo 10 para 2, vamos obter 5. Então, a expressão vai ser 19,6 t menos 5 t quadrado. Tá? Isso vai equivaler aqui, pessoal, à letra B. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.